Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios e hoje nós estamos no capítulo 3 e nós vamos ver os versículos 19 e 20. E na nossa última lição, assim, meio que a gente voltou e deu uma revisada, assim, tudo que nós vimos até agora no capítulo 3. E se lembrem de que o motivo pelo qual nós fizemos isso não foi apenas para resumir o significado, mas eu de fato queria enfatizar, especialmente para vocês, rapazes e moças, que ao iniciarem a peregrinação de vocês de seguir a Cristo, que não é só você saber, ouvir algo e então deixar ir embora. Não é apenas aprender algo, colocar isso na sua cabeça e manter aí. Mas sabemos que a palavra de Deus está realmente assim tendo um impacto sobre nós quando isso afeta a nossa fé, a nossa confiança em Deus e a nossa submissão à palavra de Deus e a nossa apreciação a Deus. Então, sempre mantenha isso em mente, especialmente hoje em dia. Ok, então vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos pela sua sabedoria, que não só criou o mundo, mas também desenhou um plano de redenção para o homem caído por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, um plano tão brilhante, uma beleza infinita. Obrigado, Pai. Pai, eu oro para que durante esta lição, que os jovens enxerguem a necessidade de fazerem o que é certo, não fazerem o que é certo aos seus próprios olhos ou confiar na sua própria sabedoria, mas para que eles procurem, para que eles busquem a sua sabedoria na palavra. Pai, nos ajude agora em nome de Jesus. Amém. Ok, então, versículo 19. No final de todas as outras coisas que nós vimos aqui, por que nós devemos fazer isso? Por causa disso. E basicamente, por que não deveríamos confiar na nossa própria sabedoria, mas confiar na sabedoria de Deus? Vimos tantas razões para fazer isso na última lição, mas hoje, o que nós vamos ver é isso. Nós confiamos na sabedoria de Deus porque Ele é aquele que criou o mundo. E na criação e na manutenção do mundo, Ele demonstra uma sabedoria que está infinitamente além de qualquer coisa que eu e você poderíamos entender. Olha, eu tenho um grande apreço pela verdadeira ciência e pelos cientistas. Eu tenho um verdadeiro apreço pelo mundo secular, os cientistas que também estão tentando descobrir como o mundo funciona, com muitas de suas descobertas e coisas assim, que isso deve ser apreciado, mas o que eu quero que vocês vejam é que as maiores mentes do mundo de hoje em dia, mentes científicas, se forem honestas, eles dizem que ainda nem arranhamos a superfície do que está lá fora. Não podemos, nem mesmo assim, dificilmente com todos os nossos conhecimentos, começar a entender o que é o universo e como ele funciona. Agora, ao ouvir isso, nós não devemos pensar menos dos cientistas ou zombar dos cientistas porque eles não sabem tudo, mas devemos adorar a Deus, que fazemos nossa parte de uma criação que vai infinitamente além de qualquer coisa que possamos entender, o que significa que a sabedoria de Deus, ela é incompreensível, não tem limite. Muitas vezes eu acho que eu mesmo dizendo aos meus filhos, apenas quando você acha que sabe todas as respostas, que sabe, você percebe como jovem, você nem sabe quais são as perguntas. E quando as mentes mais brilhantes da humanidade olham para o universo, eles admitem que não apenas não sabemos as respostas, nem mesmo sabemos a maior parte das questões. Ainda estão assim por serem descobertas. E se você for o mais longe que você puder, há tanto para saber que você não sabe, ou se você for para dentro, tanto quanto podemos ir para um microscópio, há tanto que não entendemos. Mas este Deus, quem nos deu as Escrituras, Ele entende tudo. Então, se você colocar você de um lado e Deus do outro, você pergunta
Faz uma pergunta razoável. A quem você deve confiar a sua vida? Você? Ou naquele que fez e sustenta o universo? Agora, eu quero ler para vocês algo que vem, na verdade, são alguns parágrafos de respostas em Gênesis. E isso, assim, apenas nos dá uma introdução a esta sabedoria de Deus. Então, deixa eu ler. Um atributo de Deus que se destaca acima de todas as outras criações exibidas é a sua sabedoria. Considere a criação como um todo, um número incomensurável de galáxias no universo, com uma estrutura distinta de um único átomo. Vá tão longe quanto você puder ir, o mais longe que você puder. E Deus, Ele desenhou tudo, com a grandeza de uma baleia azul. As complexidades de incontáveis criaturas microscópicas que vivem em um dedal de água em uma lagoa. Pense sobre uma baleia azul que mede algo entre 80 e 100 pés de comprimento. Ou os organismos que vivem, milhares e milhares de organismos que vivem em um dedal cheio de água. Um atributo de Deus que se destaca acima de todos os outros na exibição da criação é sua sabedoria, que, a não ser um Deus onisciente, poderia possivelmente projetar tal complexo universo em tão grande escala, tão meticulosamente organizado, com um equilíbrio delicado, interdependência entre seus miríades de peças e com tanta variedade e complexidade, mesmo em suas características infinitesimais. A ciência ainda não começou a descobrir a mais ínfima fração de tudo o que poderia ser descoberto a respeito do universo. Mas toda criatura senciente, significa senciente é uma criatura pensante e contemplativa, uma criatura inteligente. Cada criatura senciente que considera a criação deveria ficar pasmo com uma realidade óbvia. O arranjo cuidadoso do universo revela o Criador da insondável sabedoria. Pondere esse ponto um pouco mais e você vai perceber que a sabedoria do Criador deve ser mais vasta do que o próprio universo. A sabedoria é infinita. Agora, termina com um texto, e é um dos mais poderosos nas Escrituras, de Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Agora, antes de olharmos para algumas das complexidades do universo, só quero dar uma ilustração. Eu nasci em Illinois, em uma fazenda, nada muito espetacular, apenas em uma fazenda com gado, cavalos, galinhas, cabras e tudo mais. E então eu não sou um militar treinado, não sou um grande explorador, não sou um sábio pelas ruas. E no entanto, como eu compartilhei com vocês anteriormente, eu estive assim em muitas ruas perigosas, em muitas cidades no interior deste mundo. E eu fiz coisas bem feitas. Eu estive em muitas profundezas, selvas lá do Peru. E eu fiz tudo isso bem. Eu subi e desci as montanhas dos Andes uma vez, em um pouco mais assim de 18 mil pés. E eu me saí bem. Eu fiz muitas coisas assim. E mais uma vez, eu ainda sim sou um menino da fazenda em Illinois. Então a questão é como eu fiz isso. Como eu fui capaz de fazer essas coisas? Bem, é por causa disso. Não é por causa da minha sabedoria, ou da minha astúcia, ou da minha experiência em qualquer coisa. É porque eu estava com pessoas que sabiam o que elas estavam fazendo. Quando eu estava lá na selva, com povos tribais que viviam na selva durante toda a vida. Quando eu estava lá no alto dos Andes, eu estava com homens das montanhas, dos Andes. Quando eu estive em cidades perigosas, no meio de gangues e pessoas usuários de drogas, traficantes e todo tipo de coisa, eu estava lá com pessoas que conheciam a vizinhança e eram conhecidas lá naquele local, e eram pessoas sábias nas ruas. Eles sabiam para onde ir, e como agir e como não agir. E o ponto que eu estou tentando transmitir a vocês é este. Eu reconheço que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo.
mas havia outros muito mais avançados, muito mais sábios, muito mais capazes do que eu. E em vez de apenas seguir o meu próprio caminho, eu confiava na experiência deles. É disso que nós estamos falando aqui. Então, se você é um jovem, digamos que você, sei lá, não sei, tem 10 anos, ou 15 anos, ou 19 anos, e então você viveu ou vive, olha, a sua vida é como um pequeno vagalume que viveu por apenas um momento, um pequeno tempo. Quero dizer, há tartarugas que são mais velhas do que você. Então, olha, você sabe, você só não sabe as respostas, mas também você não conhece as perguntas ou as complexidades. E essa sabedoria é algo que você não nasceu com isso, é algo que você aprende. Agora, de quem você quer aprender essa sabedoria? Se eu estivesse disposto a confiar em mim mesmo para mexer com as tribos aguarunas na selva, de alguma pessoa experiente no centro da cidade de Lima, enfim, quanto mais eu deveria estar disposto a confiar em um Deus que tem uma sabedoria, que com essa sabedoria ele não só criou, mas ele sustenta o universo inteiro. Agora, eu peguei alguns fatos científicos diferentes e eu pensei que isso seria uma espécie de algo útil e encorajador para confiar em Deus. Apenas alguns fatos científicos que eu retirei assim, de sites diferentes sobre ciência e coisas assim. E eu quero ler para vocês, para que quando vocês ouvirem isso, vocês percebam que de fato este é o Deus em quem eu deveria confiar. Levaria 100.000 anos para viajar através da nossa galáxia, se estivéssemos indo na velocidade da luz. Então, 100.000 anos para cruzar a nossa galáxia, se estivermos viajando na velocidade da luz. Uma velocidade da luz, ela é 186 milhões por segundo, milhas por segundo. Agora, isso é muito grande. Ainda assim, a outra galáxia lá fora dela, que é 50 vezes maior do que a nossa Via Láctea. 50 vezes maior. Agora pense sobre isso. 100.000 anos para viajar pela nossa galáxia indo numa velocidade da luz, que tem 186 mil milhas por segundo. E ainda a outra galáxia lá fora, isso é 50 vezes maior do que a nossa. Agora, ouça isso. Se estima que existam mais de 2 trilhões de galáxias no universo. Agora, ouça isso. Há mais estrelas no universo do que existem grãos de areia na Terra. A Terra é o 5º maior planeta. E, no entanto, a nossa Terra ela poderia caber no Sol, caber dentro do Sol, 1.300.000 vezes. Você entende como o Sol é grande? Agora, a outra estrela, ok? O Sol é uma estrela. A outra estrela que você já percebeu como é grande o nosso Sol, ok? A outra estrela que tem 1.708 vezes um tamanho maior do que o nosso Sol. Agora vamos olhar para o nosso Sol de novo. O Sol contém 99,86% de toda a massa do sistema solar. E o quão grande ele é. Este é um fato interessante, eu de fato gostei. Combinar a energia que o Sol produz, ok? Se você combinar isso, você teria que acender 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo. Eu estive em um bombardeio em Lima, lá no Peru, há muitos anos atrás. E se estimou que havia 2.500 libras de dinamite que explodiu. E literalmente nivelou alguns quarteirões da cidade. Foi uma das coisas mais devastadoras que eu já vi. Que eu estava assim, apenas alguns quarteirões de distância. Foi assustador, mas a energia que o nosso Sol produz, você teria, para igualar isso, você teria que acender 100 bilhões de toneladas de dinamite a cada segundo. Deus fez aquele Sol. E Deus controla ele. Vocês percebem que vocês têm alguma ideia do que aconteceria se aquela coisa saísse do controle?
Mas Deus não apenas fez ele, ajustou ele e o controla. Agora, aqui está algo que é de fato, realmente assim legal. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome corretamente, mas há um físico teórico, um teórico pelo nome de Mitchell Keiko, que disse, e eu verifiquei em algumas outras pessoas a respeito disso, e todos disseram a mesma coisa. Eu não sou um especialista em isso. Todo o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio está conectado a 10 mil outros neurônios. Então, sentado assim no seu ombro, isso é o que ele diz, sentado em seus ombros é o mais complexo objeto do universo que já foi conhecido. Sentado em seus ombros. Independentemente de quão inteligente sua mãe e seu pai dizem que você é ou você é mesmo. Não é incrível? E Deus fez isso. Deus fez isso. Agora, ouça isso. Cada célula humana tem cerca de 2 metros de DNA. Cada célula do seu corpo tem 1,80 m de DNA. Cada ser humano tem cerca de 10 trilhões de células. E isso é uma estimativa baixa, ok? Então, 10 trilhões de células. E cada célula tem 6 pés de DNA. Isso significa que cada pessoa tem cerca de 60 trilhões de pés, ou 100 bilhões de milhas de DNA dentro delas. Você está vendo isso? A Terra está a cerca de 93 milhões de milhas de distância do Sol. Então, o DNA em você se estenderia ao Sol e voltaria 61 vezes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nós deveríamos comparar você a Deus? Em quem você vai confiar se a gente fizer isso? Em quem você vai confiar? O Deus que não só fez você, mas fez tudo isso, essa criação incrivelmente complexa, e não apenas tornou isso está além da compreensão, mas ele, além de criar, ele coordenou tudo isso. E ele sustenta sem uma gota de suor, com a palavra do seu poder. Agora, isso não é tão incrível? Agora, jovens, me escutem. Eu já viajei muito, eu tenho viajado muito, vi muitas coisas, estudei em muitos lugares. Quanto mais velho eu fico, menos eu confio em mim mesmo. E mais eu confio na palavra de Deus. Não é que quando eu era um jovem, eu precisava estudar a palavra de Deus porque eu era jovem e tolo. Agora, eu percebo agora que eu deveria ter estudado mais a palavra de Deus. E quanto mais velho eu fico, mais eu estudo. Porque quanto mais eu vejo a fragilidade da natureza limitada da compreensão humana, especialmente em relação a quem nós somos, o nosso relacionamento com Deus, qual é o sentido da vida e como nós devemos viver diante de Deus. Agora, eu quero que vejamos por um momento o livro de Jó. E aqui está o que... Eu não vou ser capaz de ensinar isso muito a respeito disso, mas normalmente, eu nunca diria para vocês fazer isso, mas eu vou dizer para vocês fazer isso neste caso. Jó tem 42 capítulos. Mas eu encorajaria vocês apenas assim se animarem no livro de Jó, assim, conforme nós vamos entender, que depois de ouvir essa lição de hoje, leia o capítulo 38 até o 42, especialmente do 38 até o 41, porque é um diálogo entre Jó e Deus. Agora, Jó ele tinha passado por algumas provações severas, ele estava lá questionando a sabedoria de Deus, por assim dizer. Agora... Jó, ele passou por muito mais coisas do que qualquer um de nós jamais poderia passar, e provavelmente ele saiu bem mais maduro do que qualquer um de nós teria saído, mas há um diálogo incrível em que todas as reclamações de Jó eram assim, por que você fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? E por que isso está acontecendo comigo? Deus nunca respondeu a pergunta dele,
Mas o que Deus fez, chamou ele. Chamou ele. Veja o capítulo 38. Veja o versículo 1 a 4. Depois disto, ele reclamou, e eu não estou julgando Jó. Jó, ele é um homem muito piedoso. Mas diz no versículo 1, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que te escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem que é esse tolo que está te falando essas coisas? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Agora, ele continua e pergunta, assim, faz uma série de perguntas a respeito do trabalho da criação. Jó, por que você está fazendo isso? Por que você está questionando meu trabalho de sabedoria? Eu estou fazendo coisas que você nem consegue começar a entender, Jó. Se você olhar no capítulo 40, então, diz mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Você entende? Você está achando defeitos em mim, Jó? Você nem consegue começar a compreender quem eu sou ou o que eu estou fazendo. Você entende? Sempre que estamos passando por uma situação realmente difícil, muitas vezes há dois pilares em que nós nos apegamos. O primeiro é que Deus é bom. Porque o diabo vai sentar lá e ele vai dizer que Deus não é bom. Veja o que você está passando, Deus não é bom, veja o que você está passando. Mas a Bíblia ensina que Deus é bom. Bem, se esse pilar ficar de pé, Satanás vai para o outro. Deus pode ser bom, mas ele não é sábio. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que você está passando. Isso é inútil, sem sentido. Mas conhece as escrituras também afirmam que Deus é sábio. Quando você e eu reclamamos das coisas de Deus, nós de fato estamos atacando o caráter dele. Ou quando nós ouvimos, em vez de ouvir a sabedoria de Deus, ouvimos a nossa própria sabedoria, que é contrária à vontade de Deus, nós estamos de novo atacando a personalidade, o caráter de Deus. Estamos dizendo: eu sou melhor do que o Senhor. O Senhor não é tão bom quanto eu. Ou o Senhor não entende as coisas como eu entendo as coisas. Mas Deus, ele chama Jó aqui, ele disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Você quer lutar comigo? Quem assim argue a Deus, que responda. E então, de novo, ele vai dar a Jó todos os tipos de questões. Nenhuma delas, seja Jó ou os homens de hoje em dia, podem responder. Deus diz: eu faço isso, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Agora me responda: você conhece essas coisas? Você não pode fazer essas coisas. Jó dá uma resposta apropriada no capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Existe uma coisa de nos confiarmos a um Deus todo bom e sábio e poderoso. Isso é o que é a fé, especialmente quando nós não entendemos o que está acontecendo. Agora, veja o versículo 6 do capítulo 40. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como o de Deus, ou podes trovejar como a voz, como ele o faz? E continuamente, repetidamente, todo esse Deus mostrando esse poder da criação, nas criaturas, a sua capacidade de manter e sustentar todo o universo. E ele diz: realmente, Jó, você vai lutar contra isso? E depois, dê uma olhada no capítulo 42. 1. Jó responde ao Senhor. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E continua: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Você entende? Essa deve ser a nossa atitude para com Deus, mesmo quando nós estamos passando por terríveis provações e não entendemos o porquê. Devemos dizer isso:
Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Você entende? Quando nós reclamamos, nós devemos perceber que o que está acontecendo tem a ver com coisas maravilhosas demais para nós que nós não podemos entender. E, de novo, nos confiando a Deus. Nós confiamos nele. Algo muito bonito no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele passou por todas essas provações aí. Essa foi uma das razões. Os seus equívocos a respeito de Deus seriam finalmente colocados para escanteio. E ele, de fato, ele entenderia Deus como Deus é. Jovem, me escutem. Vocês podem questionar qualquer um. Não há nada de especial a respeito de mim ou na minha vida. Você pode questionar isso a qualquer velho santo ou qualquer velho cristão. A sabedoria de Deus já provou estar errada em seus muitos anos de caminhada? A resposta seria não. Ela sempre esteve certa. Deus, a bondade de Deus alguma vez falhou? Não. Não. Eu sempre segui a sabedoria de Deus? Não. Nunca se saiu bem? Não. Ele é onisciente, totalmente sábio e totalmente bom. E você precisa confiar nele. Mas como você faz isso? Olha, eu estou tão cansado e eu quero tanto que vocês entendam isso, jovens. Tantas pessoas vão confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, mas além, a parte da sua palavra, da palavra dele. Como você vai confiar nele sem a palavra dele? Você não sabe o que ele está prometendo? Além da sua palavra, você não pode entender o caráter dele. Jovens, veja, você não aprende nada com o livro de Provérbios. Você não sabe disso. Você não tem sabedoria em si mesmo. Apenas assim, você não tem capacidade de salvar você do seu pecado. Você não tem capacidade de salvar da sua tolice. Assim como você deve confiar na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo é o Salvador que morreu pelos seus pecados. Você deve confiar na palavra de Deus, que fala com você a respeito de como você deve viver sua vida, como um cristão, como uma pessoa salva pela graça e por intermédio da palavra. E eu sei que muito a respeito desse estudo de Provérbios, nós acabamos de voltar uma e outra vez, de novo, a palavra. Eu me lembro uma vez que minha esposa estava ensinando um grupo de meninas lá na Romênia, e depois de cerca de 3 dias, uma delas disse a ela que de fato apreciava tudo o que disse, mas que parecia que todas essas perguntas e respostas é que precisamos passar mais tempo estudando a palavra de Deus e precisamos gastar mais tempo em oração. Por que é isso? E a minha esposa disse, porque você precisa gastar mais tempo na palavra de Deus em oração. Eu sei que parece muito simples, mas na realidade é isso. Na realidade é isso. Cultivando a mente de Cristo. Sendo conformado à imagem de Cristo. Começando aqui. Na palavra de Deus. E eu vou deixar vocês com isso. E na próxima lição, nós vamos começar no livro de Provérbios e vamos continuar e tentar terminar Provérbios 3 rapidamente e passar para o Provérbios 4 até. Então, Deus te abençoe e que você possa crescer nas coisas de Deus.